Você é um espião da luz, infiltrado num reino de sombras. E existe um sistema muito poderoso que faz de tudo para que você nunca se lembre disso. Desde criança, te ensinaram que sua alma veio à Terra para aprender lições, para evoluir através do sofrimento, para pagar dívidas de vidas passadas que você nem sequer recorda. Mas e se essa história inteira fosse uma mentira cuidadosamente construída para te manter dormindo? E se a verdade fosse o oposto disso tudo? Neste vídeo, você vai descobrir o que um texto proibido, enterrado no deserto por quase 2000 anos, revela sobre a origem real da sua alma, sobre quem te criou de verdade e sobre o motivo oculto pelo qual você escolheu estar aqui. Não foi punição, não foi acaso. Foi uma missão. Se você já sentiu que não pertence completamente a este mundo, se no meio do barulho da vida cotidiana você sente uma saudade inexplicável de um lugar que não consegue descrever, é porque algo dentro de você ainda se lembra. E esse vídeo vai ajudar você a começar a decifrar esse código. Bem-vindo ao Livro Secreto de João. Há quase 2000 anos, o deserto de Nag Hammadi, no Egito, guardava um segredo que os impérios tentaram apagar para sempre. Eram textos escondidos em jarros de barro, enterrados por pessoas que sabiam que o mundo não estava pronto para um conhecimento tão profundo, misterioso e revelador. Ou talvez que os poderosos deste mundo simplesmente não queriam que você soubesse. Esses eram os gnósticos. Não eram sacerdotes nem líderes religiosos de alto escalão. Eram buscadores, homens e mulheres que se recusavam a aceitar a versão oficial da realidade, porque sentiam que algo sagrado estava sendo apagado da memória do mundo. Para os olhos das pessoas, eles eram hereges. Mas nos seus círculos secretos, falavam de verdades cósmicas muito mais antigas do que qualquer igreja. E um dos seus textos se destacava como uma chama viva: o Livro Secreto de João. Os gnósticos não viam este mundo como a criação perfeita de um Deus bondoso. Eles viam como um glitch, uma distorção de algo infinitamente maior. Imagine a eternidade como um oceano infinito de luz pura, chamado de pleroma, a plenitude divina. Desse oceano brotavam centelhas da própria divindade, expressões puras de amor, verdade e poder. Uma dessas centelhas era Sofia, a personificação da sabedoria. Movida por uma curiosidade profunda de conhecer a fonte original, o início de tudo, Sofia tentou criar algo sozinha, sem o seu par divino e sem o equilíbrio necessário. Para os gnósticos, isso não foi um pecado, mas sim um desejo tão intenso que acabou rompendo a sua própria harmonia. Desse desejo sagrado, mas desequilibrado, nasceu Yaldabaoth, o Demiurgo. Um ser cego, poderoso e arrogante que, ao se encontrar sozinho no vazio, acreditou ser o único Deus que existe. Ele construiu esta realidade material, este labirinto de tempo e carne, de dor e esquecimento, para ser adorado. Mas havia um detalhe que ele não previu. Um ato de misericórdia tão brilhante e tão oculto que inverteria as regras do jogo para sempre. O Livro Secreto de João revela que, quando o falso Deus moldou o primeiro homem, o corpo estava inerte, sem vida. Apenas barro moldado por mãos cegas. Foi então que Sofia, num ato de misericórdia suprema, soprou sua própria essência, a luz do pleroma, dentro daquela homem feito de argila. Naquele instante, o homem ganhou vida e a hierarquia se inverteu. O homem, que deveria ser um escravo, tornou-se superior ao seu Criador. O Demiurgo, cego à verdade superior, se enfureceu. Ele não entendia o que havia acontecido. Não só o que ele havia criado o superava, como carregava uma centelha mais antiga e mais poderosa do que todo o seu reino. E isso significa algo extraordinário para você. Você carrega dentro de si uma tecnologia espiritual que o sistema que governa este mundo não consegue compreender, não consegue controlar,
não consegue apagar. Você não veio à Terra para sofrer. Você veio para plantar luz onde havia apenas sombra. Pense nisso como uma missão de resgate cósmico. Sua alma desceu voluntariamente, não caiu, escolheu descer, para ser a ponte que permite à divindade reconhecer-se a si mesma através dos seus olhos, da sua dor e do seu espanto. Você é o lembrete vivo de que a escuridão não é absoluta. É simplesmente a ausência de uma memória que você veio recuperar. Essa é a razão secreta pela qual sua alma escolheu descer. Não foi castigo, foi propósito. Se esse conhecimento está ressoando com algo profundo em você, inscreva-se no canal agora. Toda semana, exploramos os mistérios esquecidos da consciência e as verdades que o mundo tentou enterrar. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Mas se tudo isso é verdade, por que tantos de nós esquecemos? Não é um esquecimento aleatório. Existe uma estrutura inteira dedicada a manter você dormindo. E ela está mais próxima de você do que você imagina. Os gnósticos falavam dos arcontes, sombras nascidas do demiurgo, cuja única função é manter a ilusão funcionando. Mas não os procure em mitos antigos. Olhe para a ansiedade digital que devora cada segundo da sua atenção. Olhe para a distração constante, as notificações que fragmentam a sua consciência em 1000 pedaços. Olhe para a ideia de que o seu valor depende do que você possui, de quanto você produz, de como os outros te enxergam. Olhe para aquela voz interior que te diz que você nunca é suficiente, que sempre falta algo, que a felicidade está na próxima conquista, no próximo objeto, na próxima validação externa. Os arcontes não precisam de correntes físicas. Eles só precisam que você acredite na sua própria insignificância. Eu mesmo passei anos acreditando que o meu valor dependia da minha produtividade, de estar sempre ocupado, sempre avançando. Me media por conquistas, por reconhecimento externo, pela aprovação dos outros. Até que um dia, no meio do colapso, no meio de um esgotamento total, quando eu já não conseguia mais sustentar a máscara, uma voz silenciosa perguntou: quem você era antes que o mundo te dissesse quem você deveria ser? Essa pergunta parou tudo. Naquele instante de quietude, algo que havia dormido por anos começou a despertar. Não foi um raio de iluminação, foi um sussurro. Mas esse sussurro mudou tudo. O sistema não te acorrenta com correntes de ferro, te acorrenta com o esquecimento. Ele se alimenta do seu medo, da sua sensação de pequenez, da sua crença de que você é insignificante. Cada vez que você se sente perdido diante do caos do mundo, cada vez que você acredita que não importa, a ilusão se fortalece. Mas cada vez que você para, cada vez que você respira conscientemente, cada vez que você reconhece a centelha eterna que habita no seu silêncio, a estrutura da ilusão começa a rachar. E aqui está a chave que os gnósticos descobriram. O despertar não exige fugir do mundo. Exige vê-lo com clareza. Mas como se faz isso em meio ao caos do dia a dia, com prazo para pagar boleto, notificação no celular e a vida inteira pedindo atenção? É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Antes de continuar, se esse conteúdo está te fazendo pensar diferente, dá um like no vídeo agora. Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso. O despertar não é um evento futuro que você espera alcançar depois de muita meditação, ou depois de ler todos os livros que estão na moda. É uma mudança de percepção que pode acontecer agora mesmo. Os gnósticos chamavam isso de anamnese, o fim do esquecimento. Vou compartilhar com você 3 práticas simples que você pode começar hoje mesmo. Não precisam de horas de meditação nem de retiros na montanha. Só precisam de atenção e vontade de despertar. Prática 1. O reconhecimento no olhar.
Da próxima vez que você olhar nos olhos de alguém, pode ser um amigo, um desconhecido na rua, até alguém que te irrita. Não veja a história dessa pessoa. Não veja o nome dela, o passado, os erros ou as conquistas. Tente perceber aquele pulso de consciência por trás dos olhos. Aquela presença silenciosa que é idêntica à sua. Não precisa dizer nada. Não precisa fazer nada especial. Apenas sustente aquele olhar um segundo a mais do que o habitual. Sinta como naquele instante de conexão genuína, algo muda. As barreiras se dissolvem. A separação se revela como ilusão. Essa é a centelha divina se reconhecendo. Naquele segundo, mesmo que seja só um segundo, você está quebrando as leis deste mundo material. Está trazendo o pleroma para a Terra. Prática 2. A pausa sagrada. Quando sentir ansiedade, quando sentir pressa, quando o medo te invadir, pare por um instante. Só 15 segundos. Feche os olhos se puder. Sente a sua respiração. Não tente controlar, só observa. Sente o peso do seu corpo. Sente o espaço ao seu redor. Nesse espaço de silêncio, a ilusão perde o poder sobre você. Os arcontes se alimentam da sua velocidade, da sua reatividade, do seu constante fazer sem ser. O silêncio os enfraquece. Você não está fugindo de nada. Você está voltando para si mesmo. Essa pausa não é uma fuga. É lembrar que você não é o caos. Você é o espaço em que o caos se manifesta. Prática 3. A pergunta do observador. Antes de dormir, em vez de rolar o feed do celular ou se perder em pensamentos, tente isso. Pergunte a si mesmo em silêncio. Quem está observando esses pensamentos? Não busque uma resposta intelectual. Não analise. Só faça a pergunta e observe o que acontece. Você vai notar algo estranho. Há uma distância entre você e seus pensamentos. Há um espaço vasto e silencioso que sempre esteve lá, mas que você nunca havia percebido porque estava identificado com o barulho. Essa distância é a centelha despertando. Essa distância é você se lembrando de que você não é seus pensamentos, nem suas emoções, nem sua história, nem seus medos, nem suas conquistas. Você é a consciência que os observa. A presença eterna que existia antes de tudo isso e que vai continuar depois. Essa é a sua verdadeira natureza. Isso é o que o demiurgo nunca conseguiu criar. Isso é o que Sofia plantou dentro de você. A sua jornada pela ilusão não é um erro que precisa ser corrigido. Você não é uma alma caída que precisa se redimir através do sofrimento. Você é luz que escolheu descer, para lembrar a luz dentro da escuridão. O tempo é o ritmo da sua memória. O espaço é a tela onde a sua luz aprende a se ver. Você não veio para pertencer a este mundo. Você veio para transformá-lo com o seu olhar. Os arcontes, as estruturas de controle, os sistemas que te mantêm dormindo, todos eles temem uma única coisa: que você se lembre de quem você é. Porque quando uma centelha lembra a sua origem, ela acende outras, e eventualmente, toda a ilusão começa a brilhar por dentro. É assim que a luz volta ao mundo. Não através de salvadores que descem do céu, mas através de você. Através de cada alma que escolhe consciência em vez de amnésia. Amor em vez de medo. Verdade em vez de conforto. Fique quieto por um momento. Sente esse espaço silencioso dentro de você que existia antes do seu nome, antes da sua história, antes dos seus medos. Esse é o fragmento do pleroma, a centelha de Sofia, o verdadeiro você. Agora quero te fazer uma pergunta. Houve um momento na sua vida em que uma crise te mostrou que você é muito mais do que os seus medos? Compartilha nos comentários. A sua história pode ser a centelha que alguém mais precisa para começar a se lembrar. O despertar não se encontra em textos antigos nem em céus distantes. Ele se encontra aqui,
naquele que lembra que nunca esteve dormindo. A luz que você tem buscado sempre foi a que estava buscando. E quando você finalmente enxerga isso, a jornada termina onde começou, dentro de você. Se algo despertou em você enquanto você ouvia isso, se sentiu aquele pulso de reconhecimento, se inscreve no canal. A jornada em direção à memória continua. E para aprofundar ainda mais esse despertar, o próximo vídeo que você precisa assistir está aparecendo na tela agora.